Eu vou deixar aqui, ó. Olha só. Vamos lá. Eu vou riscar aqui de amarelinho para ir destacando onde eu quero falar. Ó, eu desenhei aqui, ó. Nós temos aqui uma reta R, certo? Ó, uma reta R. E esse ponto P aqui, ó, fora dessa reta. A distância desse ponto P até essa reta R, distância entre duas coisas, é sempre eu medir em linha reta, né? Então, eu vou pegar uma linha reta aqui, ó, de P até essa reta aqui, ó. Esse segmento aqui, ó. Isso aqui, esse segmento é a distância desse ponto P até essa reta. E aí, ó, se eu tiver aqui, ó, a equação da minha reta R, ó, a equação é ax mais by mais c igual a zero. É a equação da minha reta R na forma geral, né? Esse A, esse B e esse C, eles são valores fixos, são números, certo? Eles vão ser números, eu estou colocando aí de forma geral. E esse ponto P aí, ele tem coordenadas que eu conheço aqui, ó, o x de P e o y de P. Vão ser números também, números quaisquer, 1 e 5, 3 e menos 1, vão ser números. Né? Digamos que eu conheço isso aí. Então, para eu calcular a distância entre esse ponto e essa reta, eu utilizo essa fórmula aqui, ó, que está destacada aí. Ó. Essa é a fórmula. Como é a fórmula? A distância do ponto P até a reta R, eu uso D minúsculo para indicar a distância. E subscrito eu coloco um P, vírgula, R, que eu estou dizendo que é a distância do ponto P até a reta R. Ok? Vai ser igual, ó. Aí o que eu faço? É o módulo, ó, o módulo de A vezes X de P. Quem é o A? O coeficiente lá da equação da reta. Aquele coeficiente que acompanha o X, ó. Quem é o X do P? É o X do ponto. Mais B vezes Y de P. Quem é o B? O coeficiente B da reta, da equação da reta. E esse Y de P é o Y do ponto. Mais o C. Quem é esse C? O termo independente lá na equação da reta, que não tem nem X nem Y. Dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Olhando assim, parece um bicho de sete cabeças, né? Mas, ó, a gente pode ver o seguinte, que aqui em cima, no numerador, dentro do módulo, né? Lembra que isso aqui é módulo. Ó. Dentro do módulo eu tenho basicamente a equação da reta. Ó. Só que no lugar do x e do y, eu vou substituir os valores de x e y do ponto que eu quero calcular. E embaixo eu tenho a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado, que são quem? Os dois primeiros coeficientes na equação da reta. Então é uma fórmula que não é difícil de lembrar, tá bom? Agora vamos para a aplicação prática. Na página 113, nós temos lá a questão de número 56. Eu vou fazer a letra C, tá bom? Quem tiver com o livro aí, abra na página 113, questão de número 56, letra C. Ela diz o seguinte, ó, calcule a distância do ponto P, que é esse aqui, ó, que eu coloquei, que é o ponto P, 3 e menos 2, a reta R, que tem a equação aqui, ó, 2x mais y mais 6 igual a zero. Nós temos que calcular a distância entre esse ponto e essa reta. Basta, então, eu substituir os valores lá naquela fórmula. Ó. É só eu usar a fórmula. Toda vez que eu quiser calcular a distância entre ponto e reta, é usar essa fórmula. Certo? Então, vai ser o seguinte, a distância, D minúsculo, aí do ponto P, vírgula, a reta R, é igual a... Aí eu vou fazer aqui o traço da fração, né? Vou colocar aqui o módulo. Agora vem o quê? Ó? Vem A vezes X do ponto, né? O X de P, que é o ponto aí. Esse P, eu coloquei para identificar que é um ponto. Mas esse ponto pode vir com outros nomes. Pode vir com o nome ponto A, ponto B, ponto Q, ponto R, ponto T. O importante é saber que a gente vai pegar o X do ponto em questão, certo? Aí quem é esse coeficiente A? É aqui, ó, na equação da reta. Olha aqui, ó. Eu tenho a equação da reta aqui. Quem é o coeficiente A? O A é aquele que acompanha o X. Ó, junto com o X aqui, ó, o coeficiente do X. Qual é o valor do coeficiente do X aqui? 2. Então, A é igual a 2. O B é o coeficiente que acompanha o Y. Olhe para a fórmula geral. Ó. A fórmula geral é essa aqui, ó, BY. Então, o B é esse que acompanha o Y. Quem é que está acompanhando o Y aqui? Ninguém. Então, quer dizer que é 1.
E o C é o termo independente, ó, que não tem nenhuma incógnita com ele, nem x, nem y. Qual é o termo independente aqui? É o 6. Eu tenho aí os valores de A, B e C. Agora eu vou só substituir na fórmula. Começa com o quê? A vezes o x do ponto. Então, vou lá. O A, qual é o valor do A? 2 vezes o x do ponto. Qual é o x desse ponto que nós estamos aqui querendo na questão? Qual é o x dele aqui? Qual é o valor? Esse aqui é o ponto. Ó. Qual é o valor do x dele? 3. 3. Lembre-se que todo ponto, suas coordenadas são ó, x e y na ordem. O primeiro é o x, o segundo é o y. Então, se o ponto P é 3 e menos 2, quer dizer que o seu x é 3 e o seu y é menos 2, na qual nós chamamos o x de abscissa e o y de ordenada. Então ficou ó, A vezes o x, 2 vezes 3. Agora eu vou para o próximo. Mais. O que vem agora na fórmula? B vezes o y do ponto. Qual é o valor do B? 1 vezes. Qual é o valor do y do ponto? Menos 2. Mais o coeficiente C, né, que vem agora na fórmula. Mais C. Então, qual é o valor de C? 6. Fechou aqui o módulo. Agora embaixo eu tenho o quê? Raiz quadrada de A ao quadrado. Quem é o A? 2 ao quadrado. Mais B ao quadrado. Quem é o B? 1 ao quadrado. Pronto, é só substituir os valores na fórmula. Fui olhando para a fórmula aqui, ó, e colocando os valores lá da questão. A questão me deu. Agora vamos calcular. Vai ficar o seguinte, ó, a distância de P a R. No módulo, nós temos que resolver tudo que está dentro do módulo primeiro para depois calcular o módulo, certo? Ó, então, 2 vezes 3, 6. 1 vezes menos 2, ó, faz o joguinho de sinal. Mais com menos é menos. 1 vezes 2, 2. Mais 6. Fechou o módulo? Agora aqui embaixo eu tenho o quê? Raiz quadrada de 2 ao quadrado é 4. Mais 1 ao quadrado é 1. Então isso aqui vai ficar igual a quanto? Vai ficar o módulo de 6 menos 2 é 4. 4 mais 6, 10. O módulo de 10 dividido pela raiz quadrada de quanto? 4 mais 1 é 5. Mas qual o valor do módulo de 10? Todo mundo lembra aí o que é um módulo? O módulo de 10 é o próprio 10. Certo? Lembre que o módulo de um número é só deixar ele positivo. Ó. Se ele já for positivo, permanece ele. O módulo de 10 é 10. Se ele for negativo, troca o sinal para positivo. Módulo de menos 10 é 10. Então, o módulo é só deixar o número positivo. Tá bom? Se ele já for, continua. Se ele não for, troca. Então, fica aí. A distância é 10 sobre a raiz de 5. Então, vou colocar aqui que a distância do ponto P à reta R é igual a 10 dividido pela raiz quadrada de 5. Como não dá para dividir, eu já posso deixar assim? Posso, tá certo, esse aí é o valor. Porém, dentro da matemática, é algo que vocês aprenderam lá no ensino fundamental, que não se deixa radical ou raiz no denominador de uma fração. Eu não deixo... Oi, Chayane. Professor, essa aula ela vai ficar gravada igual aquela outra que o senhor postou, né? Sim, eu vou colocar lá na sequência lá da playlist. É porque eu tava usando o Wi-Fi aqui da minha amiga e eu não tô em casa. Aí, como tá ficando tarde, eu vou pra casa agora. E não tem como eu terminar de assistir essa aula, Mas não. se tu quiser esperar, eu só vou responder essa questão aqui e a aula vai acabar já. Tá bom, vou esperar aqui. Olha só, dentro da matemática eu não posso deixar a raiz quadrada no denominador da fração. Então eu tenho que usar um processo que a gente chama de racionalização. Quem é que lembra o que é racionalização? Eu vou multiplicar e dividir por essa raiz. Ó. No caso, raiz de 5. Ó. Vezes raiz de 5 sobre a raiz de 5. Professor, mas pode fazer isso, ó. Raiz de 5 dividido pela raiz de 5, um número dividido por ele mesmo é
1. Então, mesmo que eu multiplicar esse número aqui, ó, por 1, multiplicar por 1 altera o valor do número? Não. Certo? Então, por isso que eu posso fazer isso. Aí, como é que vai ficar? Ó? 10 vezes raiz de 5 fica 10 raiz de 5. E embaixo, raiz de 5 vezes raiz de 5 é 5. Por que que é 5, professor? Porque ó, fica raiz quadrada de 5 vezes 5, 25. Ah, professor, por que que lá em cima não ficou raiz de 50? Observe que esse 10, ó, ele não está na raiz. Então ele fica fora aqui. Ó. Já como os dois 5 aqui estão dentro da raiz, eu posso multiplicar os números que estão dentro da raiz. 5 vezes 5, 25. E qual é a raiz quadrada de 25? 5. Então fica 10 raiz de 5 sobre 5. E aí eu posso ainda dividir esse 10 por 5. Ó. 10 dividido por 5 é 2. Então fica 2 raiz de 5. Relembramos aí o conceitozinho de racionalização, para quem não lembrava. Ok? Então, distância entre ponto e reta, galera, é só isso aí. Ó. É só a fórmula, aqui, ó. Aplicar essa fórmula com os valores que nós tivermos. A, B e C, coeficientes da equação da reta. X de P e Y de P são as coordenadas do ponto que nós vamos calcular aí a sua distância. Tá beleza? Alguma pergunta?